Estamos com uma série intitulada Versículos que Marcaram a Minha Vida. Quando estamos lendo a palavra de Deus, com devoção, com atenção, com desejo de realmente ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo ilumina o texto, ele inspira, ele nos dá a capacidade de entender, de interpretar. Ele fala conosco. E algumas vezes ele grita, ele brada. E essas vezes são palavras muito específicas para o nosso dia a dia. E isso muda a nossa vida. Se temos uma decisão a tomar, se temos algo a fazer e isso não está muito claro, nós recebemos de Deus a direção. Então, meu objetivo com essa série é justamente te incentivar a buscar na palavra de Deus diariamente orientação, sabedoria, revelação, direção para a tua vida. Os bons conselhos do Espírito Santo. E se tu fores como eu, marca, anota, assinala, circula, sublinha, coloca asterisco, registra, porque depois de um tempo, quando tu reler aquela passagem, tu vai ter uma gratidão imensa por tudo que Deus fez na tua vida. O texto de hoje é Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Este livro é um livro de Salomão e é um livro muito atual. É um livro de sabedoria, assim como Provérbios, mas ele fala do ser humano na dimensão física e emocional. Ele fala muito sobre o corpo e a alma. E as pessoas pensam que Salomão estava desviado quando escreveu Eclesiastes, ou ele estava com depressão. Não. Ele estava mostrando que todo ser humano, sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem a sua dimensão espiritual, trabalhada, renovada, transformada, construída, ele não tem diferença nenhuma de outro ser vivo que faz parte da natureza, que faz parte do universo, do mundo, da Terra. Porque o que nos diferencia dos outros seres humanos, dos outros seres vivos, é o Espírito que habita em nós. Eu tenho vontade de fazer um estudo sobre Eclesiastes, porque ele é um livro muito importante, muito relevante. Então, este versículo me toca, marca minha vida, porque eu sempre gostei muito de Eclesiastes e li e reli várias vezes o livro, assim como Provérbios, assim como Salmos. Tem alguns livros que são muito didáticos para a nossa vida, fortalecem a nossa alma, nos dão sabedoria. E eu aprendi muito com Eclesiastes. E vocês já podem ter visto, né? Que eu cito também. Nas referências, quase sempre tem algum versículo de Eclesiastes. Por quê? Porque é um livro de sabedoria. Então, o texto de hoje é como se fosse o resumo. Não só ele, tá? Do livro. Porque
Eclesiastes mostra a pobreza humana quando Deus não está no primeiro lugar. O que vai sobrar para o teu corpo? Comer, beber, dormir, descansar, se regalar. O que vai ter para tua alma? Esbanjar, usufruir, desfrutar dos bens da sua mocidade, da sua beleza, da sua riqueza, dos amigos. E aí tu vai morrer. E aí? Acabou? Nós sabemos que não. Aí que a vida vai começar. Aí nós sairemos da dimensão terrena, limitada, para a eternidade, para estarmos com Deus. E aí o que Salomão fala? Eu até vou ler o 13, tá? O versículo que eu tô destacando hoje, no vídeo de hoje, é o 14, mas eu vou ler o 13 até. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ok, para eu fazer isso, eu tô lidando com o meu espírito, com a dimensão espiritual, porque para temer a Deus e guardar os seus mandamentos, eu preciso de fé. E a fé, a gente viu, é dom de Deus, é fruto do Espírito Santo. Nós precisamos cultivar a nossa fé. Como que a gente cultiva a nossa fé? Pela palavra de Deus. Então, guardar os mandamentos, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso conhecer as Escrituras. Eu preciso buscar a vontade de Deus para minha vida. Porque aí eu vou temer. Vimos em Provérbios que temer a Deus, ter temor de Deus, é adorá-lo, é amá-lo, é servi-lo, é obedecê-lo. Honra a Deus acima de todas as coisas em primeiro lugar. Adore a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E os mandamentos é uma forma de dizer a Bíblia. A lei de Deus, conhecendo a vontade de Deus. Isso é o dever de todo homem, de toda pessoa, de todo ser humano. Aí vem o versículo de hoje. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que são escondidas. Estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então é óbvio, se eu passar a minha vida aqui na Terra privilegiando o meu corpo e a minha alma, desfrutando, me regalando, vivendo de prazer, vivendo de vaidade, vivendo dos bens materiais, de riqueza, de prosperidade, vivendo na esfera humana e emocional, sim, é isso que eu vou ter para apresentar a Deus. As minhas obras humanas. Mas, se eu temer a Deus e guardar seus mandamentos, o que eu vou ter? Eu vou ter o próprio Deus habitando em mim. Então, Salomão sabia que Deus ia trazer juízo a todas as obras. Todas. Tudo que a gente faz. E quando é obra e faz, a gente pensa ação, vamos incluir os pensamentos, os sentimentos, as nossas palavras. Eu vou mostrar aqui para vocês o texto do meu registro. Então, os anos que eu li, tipo, eu cheguei no final de 2017 lendo Eclesiastes. No final não, era julho. Aí, aqui, novembro, depois julho de 2019. Então, é muito bom quando tu lê um texto, lê um livro, lê um versículo e Deus renova aquela palavra.
ele fala novamente ao teu coração a importância daquele texto. E foi o que aconteceu comigo. Porque quando a gente pensa que Deus há de trazer a juízo todas as obras, tu pode ter dois caminhos ou duas interpretações. Quando tu pensa assim, é como se Deus estivesse me julgando, e então eu posso ser castigada. Deus está me julgando, está me recompensando, então eu vou receber o meu galardão, a minha coroa, a minha medalha, o meu troféu, a minha bênção. Ou eu vou ser julgada e vou ser condenada e vou ter, vamos dizer assim, a punição, o castigo, a consequência, o efeito daquela obra, voltando a dizer, englobando todas as esferas, né? Seja o ato, seja o sentimento, seja o pensamento, sejam as palavras que envolvem. Então, Deus há de trazer a juízo. Por que Deus há de trazer a juízo? Porque Deus tudo vê. Porque Deus conhece o nosso coração, a nossa mente, o nosso sentimento, o nosso espírito, a nossa alma. Ele examina, ele sonda, ele esquadrinha, ele prescruta. Lembra que eu falei num outro vídeo? Ele sonda a mente e os corações. Tudo que está escondido, Jesus falou, vai ser revelado. Tudo que foi feito ou falado em oculto, às escondidas, vai ser trazido à luz. Aquilo que tu falou no ouvido, cochichando, vai ser proclamado dos telhados. O Senhor Jesus falou. Falou em Mateus, falou em Marcos, falou em Lucas. Ele falou nos evangelhos de que a gente não consegue fazer nada escondido. Aí tu pensa assim, mas tem crimes que não têm solução, tem pessoas que nunca são punidas. Sim, porque a justiça humana, ela é falha, ilimitada, e muitas vezes ela é parcial, tendenciosa, ela é fruto de interesses pessoais, de suborno. A gente viu naquele vídeo sobre julgar os outros, existem pessoas que se aproveitam. Então, não é essa justiça que nós estamos falando. Nós estamos falando da justiça divina, do juízo eterno. Estamos falando do justo juiz, aquele que não tem pecado, aquele que é onisciente, onipotente, onipresente, o Todo-Poderoso. Quem que aconselhou a Deus? Quem que ensinou Deus? Quem que pode falar alguma coisa para Deus, para o Todo-Poderoso? Ninguém. Ele é o justo juiz. Ele revela o profundo e o escondido, e com ele habita a luz. E é essa luz que revela tudo. Quando a pessoa quer pecar, ela quer pecar no escuro, nas trevas. Quando Jesus estava saindo do Getsemane e sendo preso, ele disse: essa é a hora das trevas, é o poder das trevas. Então, sim, as trevas atuam nas trevas, na escuridão, mas a luz brilha, porque o nosso Deus é luz, o Espírito Santo é luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Nós devemos orar diariamente: Senhor, derrama a luz nas nossas trevas, derrama a luz nestas trevas. Onde tu perceber que há trevas, pede para o Senhor iluminar, pede para o Senhor revelar, e Ele revela. E tu vai ter surpresas, porque tanto revelações positivas quanto revelações negativas ocorrerão. Porque Deus tudo vê. A Bíblia diz que os olhos de Deus passam por toda a terra. Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo.
Não devemos julgar antes do tempo. Quando Jesus falou do joio e do trigo, não dá, deixa o joio crescer. Porque se tu quiser arrancar o joio, tu vai arrancar o trigo. Então eles precisam, entre aspas, crescer juntos, para que fique bem claro quem é joio e fique bem claro quem é trigo. Aquele versículo que eu também falo, repetidas vezes aqui no canal, nos vídeos. O sujo se suje, o injusto continue praticando injustiça, o puro se purifique e o santo se santifique. Então, quer as tuas obras sejam más, quer as tuas obras sejam boas, elas vão ser reveladas pela luz. Nós somos filhos da luz. Mas os filhos das trevas, eles não param. Eles estão sempre aprontando. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre justiça e injustiça. A Bíblia diz que nós temos que separar o vil do precioso, o santo do profano. Por isso que em Eclesiastes ele diz, porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas. Então, tem as que estão claras aí, mas tem as escondidas. Quer sejam boas, quer sejam más. E aí, quando a gente pensa em boas, também é aquilo que a gente viu no Sermão do Monte. O que a tua mão direita faz, a esquerda não tem que saber. O que tu faz, tu não tem que ficar tocando trombeta. Porque a glória, a honra, o louvor e a adoração tem que ser para Deus. Tu não deve receber esta honra, porque tu pode te ensoberbecer. A Bíblia diz que só o Espírito Santo é que consegue chegar no profundo. Por quê? Porque a profundidade das riquezas e da sabedoria pertencem a Deus. Porque é o Espírito Santo que vai no íntimo da pessoa e traz a luz, traz a superfície. Então, sim, eu muitas vezes, diante de injustiças e diante também das minhas limitações, das minhas dificuldades, porque às vezes tu desanima, às vezes tu acha que ninguém tá vendo e o Senhor te diz, filha, eu tô vendo. Eu tô vendo. O teu trabalho não é vão. O trabalho da gente no Senhor, tudo que a gente faz para Deus não é vão. Ele tá lá anotando tudo no seu livro. E sim, ele vai trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más.